Gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Versículos 7, 8 e 9. E depois, na mesma carta, no capítulo 6, amém? Nos diz assim, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Eu fiz favor de esquecer meus óculos, e minha vista é bem curta, mas dá para ler. Nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E o capítulo 6, versículo 3, vai dizer: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas eis que sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo. Observe, amados, que essas duas leituras que agora fizemos, ela traz uma semelhança que, primeiro, Paulo veio dizer que o cristão está sujeito a todo tipo de tristeza, de abatimento, todo tipo. Ele veio dizer que somos como vasos de barro. Depois ele vem explicar para que ser considerado um vaso de barro. Ele faz essa comparação simplesmente para representar o quanto a vida do cristão, o servo de Deus, ela é frágil, o quanto ela é sujeita a se quebrar a qualquer momento. Essa é a comparação. Depois ele vem dizer que, por estar sujeito a todas essas coisas, o cristão simplesmente a qualquer momento, em qualquer ocasião, ele pode aprender a depender mais da bondade de Deus, aprender a depender mais da misericórdia de Deus, a se submeter mais
aquilo que Deus deseja para a vida dele, por ser esse vaso de barro, ele simplesmente mostra que o servo de Deus, ele nada mais é do que alguém que aprendeu a ser dependente de Deus. Essa verdade está na mesma epístola. Depois dele falar aquela experiência que ele teve, dizendo que conhecia um homem que, ou que conheceu um homem que, há 14 anos, havia tido uma revelação, e ele disse: se fala do corpo, eu não sei, se no corpo, eu não sei. Depois ele explica: só sei que a ele foi dado, revelado, coisas que não era lícito descrever, por causa da magnitude, da beleza que aquelas revelações representavam. Depois ele veio dizer que para que ele não se exaltasse, foi posto o quê? Um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Depois ele explica no mesmo texto que passou a sentir prazer nas angústias, nas tribulações. Para quê? A fim de que o poder de Deus habitasse nele. Não é interessante? Como que eu sinto prazer em algo que parece que me destrói? Como que eu sinto prazer em uma coisa que parece que toda vez que eu estou querendo ter liberdade fora da presença de Deus, parece que me faz buscar mais a presença de Deus? Ele veio explicar isso, para que o poder de Deus habite em mim. Essas tribulações, amados, têm o poder de revelar um caráter que só aparece se Deus me colocar à prova. Essas tribulações têm um poder de revelar algo em mim que só vai aparecer, que só vai existir a partir do momento em que Deus permitir que essas coisas aconteçam. Essas coisas boas só vão ser mostradas através de minha vida, passando por estes momentos de tribulação. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, nós veremos que grandes homens de Deus revelaram o seu melhor. Não foi na bonança, não foi na facilidade, não foi na fartura. Revelaram o seu melhor nas dificuldades. Se nós olharmos para os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, nós veremos que aquele fogo revelou somente o cuidado que Deus tinha com a vida deles. As cordas, as amarras foram queimadas. Somente o que prendiam eles, somente o que mantinha eles acorrentados, é o que foi queimado. Mas o que verdadeiramente queria a vida deles livre, servindo a Deus, colocou-os em liberdade para servir a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer. Ele quer que eu aprenda a desejar ter o Espírito de Deus habitando em minha vida. Ele quer que eu aprenda a dizer para Deus, mais do que só uma pequena visita tua em minha vida, eu preciso do Senhor habitando. Aleluia. Habitar significa morar permanentemente. Não é só uma visita passageira, não é só uma visita em uma ocasião especial, não é só uma visita ocasional, não é.
uma visita a qualquer hora, a qualquer momento. É isso que Paulo estava querendo dizer. Ele simplesmente estava colocando as coisas em pratos limpos e dizendo: Deus precisa habitar na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a valorizar o que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Eu preciso aprender a pagar o preço para o que Ele quer colocar em minha vida. Para que isso venha acontecer, eu preciso cada vez mais me desprender das coisas que eu preciso me desprender. A unção de Deus tem um preço. E só alcança quem aprende a pagar o preço. A autoridade de Deus tem um preço. E só alcança aquele que aprende a pagar o preço. O chamado é para todo mundo, mas a proximidade, a maturidade, a vida com Deus, a autoridade, o compromisso são para poucos. São para poucos. Para que se aproximemos de Deus, precisamos mais do que nunca perguntar: qual é o caminho que o Senhor quer que eu trace? Aleluia. Para que eu venha aprender que eu nada mais sou do que um vaso de barro. Deus. E que a excelência que habita em mim não é minha. É simplesmente o teu poder que encontrou um lugar dentro do meu ser. É simplesmente a tua graça que encontrou alegria em habitar, em fazer morada. Deus. Gosto muito do louvor 126 da harpa. Vai o assembleiano, não é? Louvor 126 da harpa, se os irmãos não sabem, ele foi escrito por Frida Wigren. Os irmãos que não sabem, era a esposa de Gunnar Wigren, nome sueco, lá do norte da Europa. Quem foram eles? Gunnar Wigren foi o fundador da Assembleia de Deus, junto com Daniel Beck. E Frida Wigren foi a sua esposa. Ela escreveu esse louvor 126 nesses momentos em que ela estava aprendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ela escreveu dizendo que os mais belos hinos e poesias foram escritos aonde? Em tribulação. E do céu mais lindas melodias se ouviram aonde? Na escuridão. Ela escreveu dizendo: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Oh, aleluia! Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Oh, Pai. Se quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Senhor, aleluia. Não precisa dizer mais nada, não precisa dizer mais nada. Simplesmente significa dizer o seguinte: às vezes o crente passa por luta, não é porque ele é inferior, não é porque ele é pior, não é. Não é porque ele não tem fé, não significa nada disso. Significa são somente Deus dizendo o seguinte: o que eu tenho para preparar em tua vida é algo tão maravilhoso que eu preciso fazer com que você entenda que o meu poder precisa encontrar um lugar perfeito no teu coração. Não significa que você é alguém que nunca vai alcançar. Ou até pode dizer: a minha luta já acontece há muito tempo, muita gente já alcançou na minha frente, muita gente já tem o que eu nunca vou ter. Fica tranquilo, pode até ser, mas quem passou na tua frente não vai ter a mesma alegria da comunhão que Deus quer te dar. E sabe o que mais ainda? Quando você alcançar o que tanto almeja, você vai ter mais do que aquele alguém que não foi ferido
que não foi machucado, que não passou pelo caminho que você passou. Para que o poder de Deus habite em mim. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, tremendo! Para que o poder de Deus habite em mim. Isso aí se fala de 3 pontos. O que é? Fala da autoridade, fala da sinceridade e fala da vontade de dizer para Deus aonde eu devo melhorar hoje. É isso que esse sentimento de querer Deus habitando dentro de si faz o crente se envolver tanto com essas verdades que ele fica marcado, ele fica comprometido, envolvido e passa a ser induzido, conduzido. E em cada momento em que ele é conduzido, ele passa a ser fortalecido. Significa o quê? Que eu nunca mais vou ter tristeza? Vai. O próprio Paulo disse aqui no texto que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém nunca confundidos. Em tudo somos abatidos, porém nunca destruídos. Em tudo somos perseguidos, porém nunca desamparados. Em tudo somos alguém que está como que morrendo, mas eis que estamos sempre vivendo. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais, sabe por quê? Porque nesse ponto o crente entende que a autoridade dele não veio a alguém que pensa que está acima de tudo. Não. Muito pelo contrário. É alguém que aprendeu que a misericórdia de Deus é algo que ele entendeu na íntegra, por completo. Significa que é alguém que nunca vai julgar mais do que ele deve julgar, que nunca vai levar um problema além daquilo que ele deve levar, que ele nunca vai realizar uma sentença além daquilo que aquela outra pessoa pode aguentar. Essa era a autoridade de Paulo. Ele não se sentia, ele não se achava, ele não queria estar por cima de ninguém. Ele simplesmente entendia que ele era só barro, tão carente da misericórdia como qualquer outro. A única diferença é que Deus quis que ele fosse alguém que o Espírito de Deus habitasse dentro do coração. O mais maravilhoso é que quando Deus constrói esse sentimento, a pessoa passa a entender essa verdade. Nunca julga, nunca acusa além do que deve, além da reta justiça. Não. É aquele alguém que olha para um problema e vai dizer: ó Senhor, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance, restitui mais uma vez, sustenta mais uma vez, levanta mais uma vez. Essa é a autoridade. E o compromisso é a certeza de saber que assim como Deus nunca o desamparou, mesmo tendo tantos defeitos, mesmo tendo tantas falhas, ele sabe muito bem que o Deus de misericórdia não vai jogar ninguém fora, porque não jogou ele fora também, porque não desamparou ele também. Deus faz com que os seus aprendam a ter esse entendimento, essa verdade, e depois dele entender que é em tudo, ele fala o que falou lá no capítulo 6, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma.
Primeiro ele disse que em tudo somos atribulados. Depois ele disse, não dando motivo de escândalo em coisa alguma. Aí tem uma junção muito perfeita, muito maravilhosa. Por quê? Porque se trata de alguém que aprendeu a não dar motivo de escândalo dentro da dificuldade, fazendo com que o Espírito de Deus tivesse prazer em habitar dentro do coração dele, fazendo com que Deus estivesse sempre querendo habitar dentro do seu ser. Aí ele veio dizer, não dando motivo de escândalo em coisa alguma. Para quê? A fim de que o nosso ministério não seja censurado. Depois ele diz o quê? Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo. O que é o tudo agora? Já que ele não deu motivo de escândalo em coisa alguma, o tudo agora, que ele não dava motivo de escândalo, significava antes sendo recomendado em tudo. Em tudo. Sabe o que significa ser recomendado em tudo? Significa alguém que tem cicatrizes dentro da caminhada. Ninguém confia em alguém que não tem experiência na caminhada. Ninguém confia no médico que não tem experiência com sofrimento humano. Um médico que é como máquina, ninguém confia. Mas quando Paulo diz aqui, antes sendo recomendado em tudo, logo ele fala o lugar, as ocasiões em que ele seria recomendado. Mas ser recomendado é coisa que não tem preço, é valioso demais, é valioso demais. Muitas vezes Deus recomenda alguém que está sem recursos, muitas vezes Deus recomenda alguém que está até mesmo sem saúde. No caso de Eliseu, faleceu sem saúde, e estava Eliseu doente da doença que haveria de morrer, mas depois jogaram uma pessoa que tinha morrido na cova em que ele havia morrido, e o defunto, aconteceu o que com ele? Ressuscitou. Verdade. Quando Deus recomenda, ele tem zelo até pelos ossos. Verdade. Ele tem zelo até pelos ossos. Quando Deus recomenda alguém, esse alguém pode até estar desanimado do ministério, mas por ele ter um dia criado o ambiente para Deus habitar dentro do ser dele, Deus faz com que ele continue sendo recomendado. Aleluia! É o que Deus deseja fazer aqui esta noite. De repente tem alguém desanimado, que pensa em jogar tudo para o espaço e dizer não é para mim, chega, já deu, acabou, tem gente muito melhor que eu, e Deus vai simplesmente falar ao teu coração, mas eu quero recomendar é a tua vida. É Deus. Eu desejo recomendar é a tua existência, porque tu mostrou zelo pela obra de Deus. Porque tu mostrou cuidado pela obra de Deus, tu mostrou carinho pela obra de Deus, tu mostrou tudo de bom pela obra de Deus. Então fica tranquilo, que Ele vai recomendar a tua vida. Oh, aleluia! Glória! Quem me conhece sabe que eu não sou emocionalista, mas eu simplesmente estou sentindo da parte de Deus de profetizar, dizendo: quando Deus recomenda alguém desanimado, quem te conhece do tempo que era crente, ainda que te conheça desanimado, poupa a vida dos teus por saber que você tem algo de Deus. Glória! Aleluia! Tremendo! Louvado seja o nome do Senhor. De repente o Senhor está fechando sepultura esta noite e eu ainda nem me toquei. De repente o Senhor está fechando sepultura simplesmente porque
recomendando alguém teu e dizer: eu não vou fazer isso porque eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dela, eu conheço o pai dela, e me lembro que ele me ajudou quando eu estava precisando lá naquela igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vale a pena. Não dá motivo de escândalo em nada. Vale a pena desejar ter o poder de Deus habitando dentro de si. Vale a pena entender que somos apenas vasos limitados. Logo vem o abatimento, mas logo Deus te renova dizendo: eu continuo te recomendando. Soy leblanda, suir de candalabada. Louvado seja Deus. E é recomendado em quê? Ele vai dizer: mas somos recomendados em tudo. Ele vai fazer a lista nos muitos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, ou em outra tradução, no conhecimento, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, ou seja, a defensiva e a de atacar. Depois ele vai dizer que é recomendado como, ainda que seja contristado, mas eis que sempre alegres. É recomendado como, ainda que considerado indigno, ou desconhecido, ou enganador, mas eis que sendo digno, conhecido e verdadeiro. É recomendado como? É recomendado como alguém que parece que está sempre morrendo, mas eis que está sempre vivendo. É recomendado como? É recomendado como alguém que parece que não tem nada, mas possuindo tudo. Oh, aleluia! É assim que Deus quer nos recomendar. Ora. Ele quer acabar com esse sentimento de inferioridade que me leva a pensar que não tenho, que não sou, que não posso. E está certo, porque ninguém tem, ninguém pode, ninguém é. Quem é Deus. Quem te recomenda é Deus. Quem te exalta é Deus. Quem limpa as tuas lágrimas é Deus. Quem te faz entender estas verdades é Deus. Eu não sei em qual momento você precisa entender estas verdades, mas saiba de uma coisa: se for nos muitos trabalhos, pode ficar tranquilo, você vai ser recomendado. Se for nas vigílias, fica tranquilo, você vai ser recomendado. Deus vai assinar embaixo. E vigília aqui, quando ele fala, não é a vigília que todo pentecostal de carteirinha ama, não. É aquela vigília mal dormida por causa de um problema que tem que resolver logo pela manhã. Deus vai assinar embaixo dizendo: amanhã eu tenho a solução. Nunca te desamparei. Não vai ser agora que eu vou te deixar. Você vai entender o significado de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, aleluias! Você vai entender o significado de ser considerado indigno, incapaz, insuficiente, desconhecido, enganador, mas Deus vai assinar embaixo dizendo: você é verdadeiro. Você é verdadeiro. Quando Deus diz que alguém é verdadeiro, não adianta tentarem jogar lama, não adianta tentarem acabar com a comunhão que Deus um dia criou. Quando Deus considera que alguém
é verdadeiro, ele vai ter a alegria de dizer, ainda que com a aparência de que está sempre morrendo, mas está sempre vivendo. Sempre vivendo. Ainda que tenha a aparência de que não possui nada, Deus vai mostrar que você é possuidor de tudo quanto você precisa para suportar todas essas dificuldades. É isso que Deus tem para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! É isso que Deus resolve dizer para nós. Fica tranquilo, porque eu vou te recomendar. Fica tranquilo, porque aonde eu disse que você vai, irá. Aonde eu disse que você alcança, vai alcançar. Fica tranquilo, porque quem te recomenda sou eu. E uma vez que Deus recomenda, nunca mais a vida de alguém é do mesmo jeito. Nunca mais a vida de alguém passa pela mesma tristeza. Quando Deus recomenda, esse alguém passa a entender esta grande verdade, que uma vez que o Espírito de Deus habitou, o poder de Deus habitou em vidas, a pessoa passa a querer dizer para Deus, me ajuda a permanecer com esse poder, com essa graça, com essa virtude, com esse entendimento, com essa alegria, com essa certeza de que Deus está comigo, de que Deus está atuando, de que Deus está operando, de que Deus está dirigindo, conduzindo, guiando e ainda fortalecendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Aleluia. A autoridade de Deus está aqui esta noite dizendo: tão somente pede para Deus, Senhor, ajuda-me a fazer com que teu Espírito habite em mim com teu poder. Isso vai nos levar, amados, à certeza de que somos pertencentes a Ele, de que estamos nele e de que vivemos para Ele. Isso não vai nos tirar da bendita comunhão, na autoridade do Espírito Santo, que habita agora dentro do teu ser, porque passou a desejar mais a presença de Deus, porque você entendeu o propósito de Deus. Deus agora tem prazer de dizer: eu irei com você de uma maneira nova. Atuarei através de tua vida de uma maneira nova, viva, atuante, marcante e impactante. É o segredo dos mais antigos. Os mais antigos não tinham o recurso que nós temos hoje. Paulo não tinha, nenhum dos mais antigos não tinham. O que eles tinham? Vontade de depender de Deus. Vontade de depender de Deus. E essa vontade de depender de Deus fazia com que eles
se desprendessem de tudo quanto fosse necessário. Verdade, aleluia. Se desprender é a palavra que te leva à excelência com Deus. Se desprender é a palavra que me faz entender: eu tenho que levar minha comunhão com Deus a sério, porque o que Deus tem para a minha vida, Ele faz questão de dizer: eu te levo a sério. Verdade. Eu te levo a sério. Eu te levo tão a sério que eu faço questão de dizer que Ele não quer te deixar faltar nada. 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 Sabe o que é não deixar faltar nada? Significa ter entendimento da palavra de Deus na hora certa, palavra de sabedoria, ter ciência do que Deus quer falar por meio da palavra na hora exata, palavra de ciência. Sabe o que significa não faltar nada? Ter a alegria de interpretar línguas, significa interpretação de línguas. Ter a alegria de falar em línguas estranhas significa variedades de língua. Ter a alegria de discernir o que é de Deus e o que não é, o que significa discernimento de espíritos. Isso o que é? É o tudo dizendo, o tudo de Deus falando ao teu coração. Eu quero te ver completo no meu espírito. No meu espírito. No meu espírito. Por quê? Porque Deus sabe que o tempo chegou, tudo anda tão complicado, que se eu não disser que quero Deus em tudo, em todas as áreas da minha vida, é capaz do inferno encontrar uma brecha em meu ser. Deus, pela sua misericórdia, quer fechar todas essas brechas da minha vida, dizendo: sou eu quem te protejo por completo. Louvado seja Deus. Deus é Deus por completo. A própria palavra diz que Ele não deu de seu Espírito por medida. Não é de contragota, não. É de uma forma viva, é de uma forma abundante, é de uma forma que muda a situação. Os irmãos lembram da mulher lá de Samaria, quando ela soube quem podia dar água a ela abandonou o cântaro, porque encontrou algo melhor. E foi para onde? Foi para a cidadela dela, para o lugar em que ela vivia, que conheciam ela como uma mulher que tinha passado por 5 relacionamentos, e o que ela tinha agora não era dela. Sim, Jesus estava certo, mas e daí? Ela tinha encontrado algo muito melhor. O que? Ela tinha encontrado algo que não veio para a vida dela para deixar brecha, para deixar espaço para o mundo. Não, veio para completar. Veio para dizer: eu sou suficiente em tua vida. Veio para conduzir e dizer: você não precisa de mais nada no mundo. Você já tem a fonte dentro do teu ser, que é capaz de jorrar para a vida eterna. Desfrute da bondade de Deus, desfrute da presença de Deus, desfrute do Espírito Santo de Deus, desfrute de tudo quanto Deus tem de melhor para a tua existência. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amados, eu não sou melhor que ninguém, não. Mas há 3 anos atrás eu fiz algo que não é muito de assembleiano. O que foi?
inventei de praticar jiu-jitsu. As orelhas denunciam, né? Mas fica tranquilo, isso aqui é só a cara feia e só as orelhas desse jeito. Sou manso demais. E lá, assembleando, praticando jiu-jitsu, o que é isso? Pensaram, está desviado. Quando eu menos espero, era o período que sofri ainda por causa da pandemia, o dono da academia começou a pedir para que eu fizesse culto lá. Quando eu menos espero, o dono da academia, que tem uma cobra tatuada na cabeça, quis aceitar a Jesus. Quando eu menos espero, ele quis ser batizado. Ele foi batizado aonde? Numa igreja que está lá na Praça Princesa Isabel, lá no centro. Essa praça fica do lado de um povo que sofre muito, a Cracolândia, mas ali tem pessoas que têm compromisso com Deus. O que significa que quando Deus encontra o seu lugar em vasos de barro, é como a mulher samaritana, é como alguém como eu, é como alguém como Paulo, vaso de barro, é como alguém, é como qualquer um aqui. Deus simplesmente quer dizer: eu quero realizar coisas grandes através de tua existência. Não é outro, não, é você mesmo. A autoridade que eu te prometi, ela vai acontecer. A bênção que eu te prometi, ela vai acontecer. E é onde menos você espera. É onde menos você espera. Quando Paulo disse das muitas tribulações, era no meio de muitas tribulações mesmo. Nos trabalhos, era no meio de muitos trabalhos. Nas vigílias, era no meio de muitas vigílias. Deus não chama alguém desocupado. É alguém mesmo como você, que ainda que pareça, pense que não está fazendo da maneira correta. Deus fala para você esta noite: continue fazendo, continue realizando, que o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender na hora certa, como eu entendi lá na academia de jiu-jitsu, como você vai entender no ambiente que Deus quer que você entenda. Louvado seja Deus. É isso que Deus tem para minha e para a sua vida. Pastor, agradeço a rica oportunidade. O Senhor me falou 40 minutos, são 20 e 40. Sou alguém que mantém a pontualidade britânica. Agradeço em nome